Olá, sou Sheila querido, venho aqui compartilhar com vocês o assunto que estou conversando com as pessoas que têm vindo no workshop nesse mês de outubro. Sou eu, a minha criança e o dinheiro. Vou compartilhar o slide aqui com vocês. Vamos lá. Será que a nossa criança lida com dinheiro, né? Será que é a criança ou somos nós, adultos, que temos o domínio aí do dinheiro? Eu sempre gosto de falar com as pessoas, principalmente aquelas que vêm a primeira vez e não conhecem constelação familiar, né? Que constelação familiar foi disseminada no mundo através de Bert Hellinger, que de tanto facilitar a constelação para as pessoas, foi percebendo que existe uma ordem para que o amor dê certo nos relacionamentos familiares, conjugais, nos relacionamentos de amizade, e que nessas ordens existem três leis, né? Três ordens que permeiam as relações. Primeiro é do pertencimento, né? Que todas as pessoas, a partir do momento da concepção, ela pertence a um sistema familiar, mesmo que ela não venha a viver, né? Mesmo que aconteça algo e ela não venha a nascer, essa pessoa faz parte. Todas as pessoas, independente dos seus comportamentos, às vezes a gente quer selecionar quem pode pertencer ao nosso sistema familiar. Não adianta, todos pertencem, independente do que eles fizeram com eles próprios ou com outras pessoas da família. Mesmo que a gente julgue que ele fez algo que é inadequado. Na constelação não existe nada inadequado. As pessoas fazem, muitas vezes, até por amor a outras pessoas, até mesmo para poder pertencer, né? A hierarquia, todos que vieram antes de nós precisam ser honrados, eles têm precedência, têm vivência, por mais que tenha sido uma vida mais simples, parecendo que tem menos inteligência, isso não importa. O importante é que eles preservaram essa vida que chegou até nós, né, que fizeram algo. Tem mães que morreram de parto, tem pessoas que viveram na guerra e ainda lidaram com todas as mazelas daquela guerra e conseguiram sobreviver e depois ir casar, ter filhos e a vida continuar. A vida que está em nós, ela vem recheada de todas as experiências dos nossos antepassados. Então, quanto a isso, nós precisamos ser gratos. Se nós não formos gratos, né, a essa grande potência que eles tiveram, né, as expertises todas. E às vezes eles até tiveram de fazer algo que nós falamos, puxa, parece que isso não foi legal. Então não vale a pena o julgamento e a crítica para com as pessoas que vieram antes de nós, ela é vã, porque não nos leva para o crescimento. Quando a gente olha com gratidão para todos eles, independente do que eles fizeram, isso torna uma força em nós, faz com que a gente também se faz grande para os outros que virão depois. E o equilíbrio, né? Primeiro a gente precisa tomar esse amor do nosso sistema familiar e honrar, e cuidar e cultivar, para que a gente possa crescer e poder trocar com outras pessoas que também honram os seus sistemas, né? Que também agradecem, que também tomaram o amor dos seus pais. Quando a gente não toma o amor dos nossos pais, a gente vira pedinte, a gente fica querendo que outras pessoas nos dê esse amor que só cabe vir dos pais. E ficamos crianças, né, procurando aí pessoas que possam ser nossos pais, nossas mães. E aí cobrando mais dessas pessoas do que elas realmente podem nos dar, que é o amor que ela recebeu. Não é o amor, né, de toda uma força ancestral. Ok? Isso é uma pinceladinha sobre as ordens do amor, e aí a gente vai começar a pensar nessa nossa criança interior. Será que todos nós temos uma criança? A gente reconhece que tem essa criança? Ou a gente deixa, né, essa criança lá no inconsciente, mas ela fica latente? Como que a gente vai percebendo que a nossa criança está tendo atitudes, né? E a gente está deixando ela dominar? Quais são as nossas
os nossos comportamentos que faz com que essa criança apareça. Será que a gente ainda faz birra? Não combina mais a gente fazer aquela birra no meio da loja, né? Nós mulheres, eu quero aquela bolsa, ou eu quero aquela viagem, não adianta. Então, que meios às vezes essa criança manifesta? Às vezes a gente ficando muito na relação do sentimento, né? Eu fico com raiva muito intensamente, eu fico triste e emburrada porque quando alguma coisa não dá certo, fico querendo culpar alguém, né? Querendo achar um culpado daquilo que eu não, das escolhas inadequadas que eu fiz, né? E não só assumir que eu quis, eu fiz, né? Sempre querendo ser salva por alguém, muitas vezes, né? E a gente vai percebendo também que muitas, né, das crianças, elas foram adquirindo já na primeira infância um comportamento, uma maneira de pensar, uma maneira de lidar que é muito parecido com o do sistema familiar. Sem escolha, né? Simplesmente vai e copia. E muitas vezes, para que ele possa ser pertencente àquela família. Parece que se eu não for tão igual, isso vai fazer com que eu seja excluído, ou vai fazer com que eu seja preterido. Puxa, nasceu um irmãozinho novo, ele ganha presente, ganha roupa, todo mundo vem, pega no colo e eu fico de lado. Como que eu faço, né, para que eu pertença? Vou fazer uma graça, vou fazer uma birra, vou fazer uma arte. Assim, ao menos eles me olham. Assim, pelo menos, eu tiro a atenção daquele que está roubando o meu lugar. E, sem perceber, vai ficando leal àquele fato, né? Lidando daquela maneira. E muitas vezes isso deixando um peso da infância, que vai virando sintoma e vindo para a adolescência e na vida adulta. Né? E às vezes honrar, ser tão leal a algo que me dói dentro dessa família, também pode me trazer um sintoma difícil de lidar depois na vida adulta. E então, falando um pouco, né, e aproximando, esbarrando bem nessa questão da criança ferida, quais são as coisas que podem deixar uma criança ferida? Né? As brigas em família, a separação dos pais, né? Eu já vi crianças que sentem culpadas e associam coisas fantasiosas, como, por exemplo, meu pai saiu de casa no dia que eu tirei nota baixa em matemática. Né? Minha mãe passou mal do coração o dia que eu falei para ela que eu não queria tomar banho. Então, as crianças vão fazendo uma comparação e como elas estão num período de egocentrismo, elas acreditam que todas as culpas do mundo é dela, né? Ela não consegue associar somente, porque ela está ligada a esse sentimento, né? Ela sente culpa, ela sente a raiva, e isso faz com que ela vá associando esses sentimentos aos fatos. E a questão de humilhação, violência, né? Muitas crianças acreditam alguém tem que sofrer, ele precisa extravasar, eu não mereço, por isso que ele é violento comigo. Abusos sexuais, então, tem uma questão onde as crianças sentem dupla culpa, porque a primeira, porque ela está fazendo algo que ela percebe que ali é algo proibido, é algo que viola, algo que ela sente uma dor, um medo, e ao mesmo tempo ela pode até sentir prazer. E esse prazer, né, de estar fazendo algo que ela sente que é proibido, né, e que a mamãe não pode saber, ou que alguém não pode saber, às vezes ainda com ameaça, isso também gera uma culpa imensa e traz um sintoma imenso também para a vida adulta. O medo, o medo de ser abandonado, então, é como se, por favor, né, não me abandone, eu faço qualquer negócio para que você olhe para mim e me inclua na sua vida. E isso, quando a criança percebe que o papai e a mamãe está distanciando dela, ela começa a fazer essa barganha inconsciente. Também vai gerando um peso, né? Como tu falar, mamãe, eu cuido de você, mamãe, não se maltrata, deixa que eu me maltrato. Essa culpa, de repente, de você ter perdido um irmãozinho meu, deixa que eu tiro essa culpa de você e coloco em mim e eu me flagelo.
Então, imagina a gente fazendo isso uma vida inteira, né? Uma promessa. Eu fico no lugar do papai, né? Eu serei o seu namorado, eu serei o homem da casa, né? Serei você que manda agora. Então, as crianças, a princípio, elas pegam isso e se fortalecem, mas esse mesmo motivo é que vai levar, né, para o enfraquecimento na adolescência e na vida adulta. E se eu fiz isso porque eu tive medo ou porque eu fiquei muito triste, essa tristeza, esse medo pode virar uma raiva futuramente. Ela vai querer expressar, mas não sabe o que, não sabe de onde, vai sentir um vazio, não sabe por quê, né? E as exclusões e as perdas também, né? Também, se elas não forem bem elaboradas, se as crianças, se a gente não conversar com as crianças, falar que aquela perda, aquela mudança não é culpa dela e olhar nos olhos dela e deixar isso bem claro, isso pode virar uma ferida e leva para a vida adulta. E como que a gente percebe então o comportamento numa pessoa ferida, né, um adulto que tem uma criança ferida? Além desses comportamentos, né, do sentimento, às vezes cresce uma criança, um adulto com medo de relacionamento, né? Ele não se deixa, ele não se entrega para uma relação, seja de amizade, seja ela fica desconfiada, seja uma pessoa que talvez não se sinta merecedora de ter coisas boas, principalmente se ela tem culpa, né? E não uma pessoa que é culpada de um acontecimento grave com pessoas que ela ama, pode fazer com que ela acredita que ela não mereça um melhor emprego, que a melhor nota da sala ela tirou, mas tudo bem, é normal, né? Não tem um entusiasmo, uma alegria, muitas vezes, nas realizações da vida. É como se ela tinha de ser assim, se fica desempregado, ou se o namorado briga e não quer mais, ela fala, já sabia que ia acontecer isso, né? Então, são pessoas que têm uma dificuldade dessa autoconfiança, de realização pessoal, de querer lutar para algo que merece, de não ter os méritos, né? O mérito é do outro, não, eu não mereço, não, né? Então, pode trazer aí uma consequência nesse sentido. Né? Não só uma criança que briga, um adulto que briga, que vai, não só isso, mas também a consequência vem por esse lado mais tristonho, vamos dizer assim, né? De menos reconhecimento. E será que também essas crenças da família, vamos pensar, né? A gente fica pensando em nós como criança, é lógico que a gente já começa a pensar em quem é culpado disso, e geralmente a gente quer culpar quem está mais próximo, são os nossos pais. E como será que os nossos pais também, né, tiveram aí? Como será que eles também não têm uma criança aí ferida? Será que a lealdade que eles trouxeram até a vida adulta também não era um peso para eles? Será que eles não tinham vontade de ter outra profissão, mas tiveram que seguir a profissão da família? Ou eram uma família desprovida, né, de bens e ele também acredita que para ter algum bem tem que sofrer muito, tem que ralar muito, tem que trabalhar, né, até suar muito. Então, quais eram as crenças dos nossos pais quando eles nos criaram, né, lá na nossa infância? E será que eles ainda têm, né, pode até ser até velhinho, será que ainda tem essa criança ferida? Será que a vida estagnou em algum lugar, né? Porque a criança ferida, às vezes, teve um fato, é como se a vida parasse ali e a partir daquele momento ela não pudesse mais ser feliz, não pudesse ter criatividade, não pudesse mais brincar, se soltar, né? E será que os nossos pais estavam também com essa criança ferida quando cuidou de nós na infância? Eu sugeri no workshop este filme, Duas Vidas, né? Para quem não assistiu ainda, é um filme que é o encontro do personagem, né, do Bruce Willis, quando ele vai completar 40 anos. Ele está lá muito bem sucedido, dono de si, querendo, com alguns tiques, né? Um homem sério, que não gostava de ver ninguém chorando, que ele ironizava. E quando aparece esse menino que é ele, quando pequeno.
né, que vem mostrar para ele da onde aquela dureza dele começou, da onde aquele distanciamento social que ele tinha, né, o tratamento que ele tinha para com as pessoas começou. Né, e começou lá na infância, com um fato que ele nem lembrava mais de tão forte que tinha sido. Né? E um fato que e ele culpava o pai, tinha um distanciamento do pai, mas nem o pai tinha noção que ele tinha feito na infância para ele ia prejudicá-lo tanto. Então, às vezes tem um fato, né? Uma imagem, uma fala, um xingamento de alguém que fez a gente dar uma travada. E às vezes a gente vem para a vida adulta como se a gente não pudesse nos relacionarmos bem com a nossa criança. É como se a gente... Né? E, na verdade, essa criança que lidou com muitas dificuldades lá atrás. E se nós estamos na vida adulta, é porque eles fizeram o que cabia, né? As nossas crianças fizeram o que cabia. E aí eu entro nesse assunto. Se essa criança que está dolorida, que reclama, que culpa, que fica querendo ser salva por alguém, como que vai lidar com dinheiro? Será que a gente também vai querer que o dinheiro salve, que a gente vai querer usar, o que a gente vai querer gastar, ou a gente vai querer usar o dinheiro uma questão de status para falar, olha, eu fui uma criança assim, mas agora eu posso, agora eu tenho, né? E será que um pouco do que a gente assistiu lá, a maneira que os nossos pais lidavam com dinheiro, que os nossos familiares, às vezes, né, o papai chegava cansado do trabalho, mal-humorado, falava, nossa, e a gente pensava, né, papai está assim só para me sustentar. Né? Eu lembro da história de um garotinho de 3, 4 anos que ele falou, 5 anos, a mamãe falou para a mãe, você está me pagando tantas coisas, estou pagando escola, pagando van, pagando tudo, como que eu vou pagar você quando eu crescer? Né? E ele fala, a dívida está ficando tão alta, então será que se sente endividado para com os pais? Né? Hoje a gente percebe que os jogadores de futebol, quando ganham dinheiro, a primeira coisa que eles querem fazer é comprar uma casa para os pais, né? Então, como que é isso? Eu estou em débito, eu tenho que trabalhar muito, eu vou sofrer para ganhar dinheiro. O que a gente pensa, né, quanto a isso? Dinheiro passa por mim, não para, dinheiro some, dinheiro é sujo. Como que eu vou tratar essa relação? Né? O que da minha infância traz aí? E como que eu posso ressignificar isso? Como que eu ressignifico tudo isso que eu vivi na minha infância, tudo que eu já ouvi falar sobre dinheiro? A constelação me mostrou algo que eu nunca tinha parado para pensar, né? Que o dinheiro ele possui uma dimensão espiritual, ele colabora, ele tem uma energia que colabora com o mundo. E ele reage como se tivesse uma alma e um faro fino para poder identificar a justiça e a injustiça, né? Se ele está sendo usado para uma coisa benéfica ou não. Né? Então, o bom dinheiro, ele é como se fosse um alimento que leva adiante a nossa vida. É como se fosse um leite materno que nos sustenta, nos dá né, os ingredientes ali para a gente se manter em pé, para a gente se manter realizado de algo que a gente precisa na vida. E ele serve, né? É como se o dinheiro fosse um ser vivo, né? Ele serve toda uma humanidade. Algumas pessoas querem passar pela vida muitas vezes, né, como uma criança ali, só tomando o leitinho da mamãe, como se não tivesse que movimentar isso, que não tivesse, né, quando o dinheiro passa por ele e para ali, para assim. E eu falo para não só no sentido de ser guardado, mas para no sentido de desenvolver, né, a evolução da vida. Né? O dinheiro ele serve à vida, ele não serve as mazelas da vida somente. Quando a gente percebe que quando algumas pessoas utilizam dinheiro só para poder se divertir, gastar ou fazer algumas coisas indevidas, se a gente vai acompanhando ao longo do tempo daquela família, né, esse dinheiro ele vai perdendo a energia para as gerações seguintes. É como se ele não criasse força mais, né? Se todos continuam usando ele como um desrespeito. Uma vez eu fiz um movimento, né, de olhar para o dinheiro e o representante do dinheiro falava assim: eu sou grande, né, e você está achando que você me usa? Não, né, a gente precisa de um encontro, você precisa fazer um bom uso de mim. Então,
O dinheiro quer que a gente faça um bom uso. Então, aqui uma sugestão, né? Algumas sugestões aí, só para uma reflexão. Honrar e respeitar a realidade da nossa infância, da nossa família, não ficar lá remoendo ou tirando sarro do jeito que era, né? E sim que a gente possa olhar e falar o que, que eu aprendo com essa realidade. Primeiro a gente tem que trazer a consciência, porque às vezes a gente só fica com as lembranças, mas não traz a consciência. Nossa, meu pai trabalhava, mas conseguia guardar dinheiro e realizar sonho. Ah, lá em casa todo mundo trabalhava, mas a gente gastava tudo com lazer. O que, que eu aprendo com isso? O que, que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer de igual, que foi bom? Né? Deixar as crenças da infância na infância. Né? Como eu faço isso? Mostrar para a nossa criança que você cresceu, né? Que nós crescemos. E podemos lidar com o dinheiro de uma maneira renovada, ressignificar toda essa questão do dinheiro. Tem gente que às vezes tem raiva do dinheiro, às vezes tem raiva de pagar uma conta, né? E não percebe que está tendo uma troca, né? Aqui eu estou iluminada, tem internet. Quando chega a conta disso, é como se eu pudesse ter uma gratidão de ter tido esse benefício na minha vida. E não que, ai, nossa, veio algo, nossa, não quero, ai, para que tem que pagar isso? Não, é uma troca, né? Se somos adultos, nós podemos fazer essa troca, senão vai morar numa caverna, né? Daí lá talvez os bichinhos vão cobrar o aluguel ou não, né? Então, agradecer à criança e tomarmos esse lugar de adulto, né? Não é a criança mais que precisa ter reações, né? Ter comportamentos reativos, de ficar somente no sentimento e na reação daquele sentimento. A gente pode parar, a gente pode pensar, escolher como agir. E posso ter estratégias, eu posso pedir ajuda, eu posso conversar com alguém que já passou pela experiência que eu passei, posso procurar na internet várias alternativas, né, de como solucionar alguma questão. Não só ficar reclamando, não só ficar esperando um milagre, jogando na loteria para ver se acontece um milagre na minha vida. Né? A gente pode fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo para que algumas questões melhorem na nossa vida. Né? Parar de olhar somente para as dificuldades financeiras, né? E ver essa oportunidade. O que tem de oportunidade nesse desafio aqui? Olhar, né, como parceria e respeitar o dinheiro, né? Olhar como uma energia que pode contribuir, né? Tem crianças que vão economizando, tem pessoas, né? Eu não preciso gastar tudo que eu ganho, pelo menos eu posso deixar alguma coisinha, né? Para um sonho, para um lazer, para uma necessidade. Pensar, né? Não preciso fazer como uma criança que ganha aquela mesadinha e vai lá no bar e compra tudo em doce, em chocolate, em bala, e volta feliz, sem dinheiro nenhum, né? A gente pode olhar para esse dinheiro e falar, ok, somos parceiros, eu posso olhar para ele e falar, eu respeito você, né? E com esse respeito eu vou levando melhor essa sintonia do propósito da minha vida, o que eu quero para a minha vida, né? E assim a gente vai tendo uma relação um pouquinho melhor de equilíbrio, né, com o dinheiro, ok? Espero que vocês tenham gostado, né? Aqui estou com uma turma que eu abri agora no dia 14, que ainda tem vagas. Se alguém tem vontade de fazer um curso de constelação para desenvolvimento pessoal ou para ser constelador, são 10 módulos, um total de 250 horas, 100% online, 100% ao vivo aqui no Zoom. Se vocês quiserem, é só entrar em contato. Meu telefone está ali, né? 12 99765 2396. Espero que eu tenha contribuído para alguma reflexão e que a gente possa pensar, né? Que deixar a nossa criança descansar e brincar, trazer ela, né, para quando a gente precisa relaxar, quando a gente precisa usar da criatividade, né, do bom humor, né, a vida com amor e bom humor ela fica muito melhor.
mas que a gente possa falar para a nossa criança: eu cresci. Se você passou por situações desafiadoras na infância, isso não atrapalhou o meu crescimento. Pode descansar, pode brincar. Eu agora posso levar a minha vida mais a sério, eu tenho capacidade de escolher coisas que me faz bem, né? E acolher essa criança, agradecer essa criança e abrir, falar para ela: fique tranquila, agora quem cuida de mim não precisa ser você, sou eu. Onde a gente vai cuidar das nossas emoções, vai parar e pensar o que eu posso fazer agora, quem é que pode me ajudar, e me levar mais a sério, com leveza, deixando a criança agir quando necessário, né, quando convém. Tá bom? Um grande abraço, desejo que esse recadinho tenha contribuído com algo. Até mais, Sheila querido.